Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. Caso alguém necessite de uma cópia do release dos resultados, por favor, dirija-se ao link de investidores do Paranapanema no endereço ri.paranapanema.com.br. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.paranapanema.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Paranapanema, que serão respondidas após o término da conferência. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Paranapanema. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Paranapanema e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco o Sr. Luiz Aguiar, diretor-presidente, o Sr. Igor Taparelli, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e a Sra. Priscila Versati, diretora jurídica. Ao final, a teleconferência será aberta à sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Luiz Aguiar, diretor-presidente da Paranapanema falando. Dou as boas-vindas a todos e especialmente agradecendo o interesse de todos vocês pelo nosso negócio. Bom, vou começar aqui pelos os principais destaques, depois eu passo a palavra para o Igor Taparelli para prosseguir. Eu queria só enfatizar que nós, no final de dezembro, 29 de dezembro, nós estruturamos as dívidas financeiras com cerca de 11 instituições, no montante de 479 milhões de dólares, para um prazo final de 2028. Alongamos a dívida. Nesse alongamento, nós tivemos uma reclassificação de 89% do passivo para o longo prazo, que estava classificado em curto prazo. Nós vamos mostrar para vocês, na sequência da apresentação, o que isso significou em termos de melhoria do índice de liquidez da empresa, e com prazo médio aproximado de 4 anos e meio. A geração de caixa no quarto trimestre foi positiva em 15 milhões de reais, superou em 10 milhões ao mesmo período do ano anterior, 2020. A receita líquida da empresa subiu 10% em 2021 em relação a 2020, fruto aí resultante da variação de preço do cobre e também da própria variação cambial da desvalorização do real. A nossa disciplina de custos vem se mostrando bastante forte e resiliente durante todo esse período da gestão atual. Nós, a despeito aí de pressões inflacionárias aí de 10% na média, mas nós temos alguns insumos, especialmente energéticos e gases industriais, que sobem muito mais que 10%. A despeito disso, nós fomos capazes de conter os custos fixos, uma redução de 8% no quarto TRI em relação ao quarto TRI do ano passado. E algo bem importante para a gente, na sequência aqui dos meus pontos, é que a gente continua firme na reutilização de matéria-prima, usando material reciclado
dos nossos próprios clientes, uma parceria bastante eficiente e com governança que nós temos feito, e isso simplesmente teve um impacto bem positivo no nosso negócio, só para ter uma ideia, de 4% de utilização dessa matéria reciclável em quarto TRI do 2020 passou para 31,6% nesse último TRI. Isso faz bem para o ambiente, muito bem para o meio ambiente, e também ajuda a gente na sustentabilidade financeira no ciclo de conversão de caixa da companhia. Como evento subsequente ao período que a gente está falando aqui, como é algo muito importante, o fechamento da operação da reestruturação com as instituições financeiras, a qual já me referi, tinham condições precedentes. Evidentemente, quando faz o signing dessas operações, ficam faltando algumas condições. Nós cumprimos todas essas condições, que incluiu o pagamento da primeira parcela de juros principal dessa dívida estruturada de aproximadamente 27 milhões de dólares, portanto, iniciando o processo de desalavancagem da empresa, né? Esses fatos todos levaram a algo bastante relevante, vocês vão ver no nosso relatório de auditoria, levou ao nosso auditor, PwC, a retirar a ênfase de risco de continuidade operacional, evidentemente, depois de analisar profundamente, em detalhes, a nossa capacidade de pagamento dessa dívida, que vai ser fortemente baseada em geração de caixa e também em venda de ativos não operacionais. Vocês vão ver também que tem alguns ajustes nos próprios números, ajustes importantes que foram feitos em função da reestruturação, e um desses ajustes é justamente a preparar, que a gente já coloca à venda, essa parte dos ativos não operacionais que eu estou me referindo, para que a gente faça, e já está em curso, ações bem efetivas de venda desses ativos, todos eles não operacionais. Tá? Nós não vamos, evidentemente, aí comprometer a nossa operação, a nossa produtividade. Então, eu volto com vocês, depois da apresentação com mais detalhes aí que o Igor vai fazer, respondendo aí, procurando esclarecer as dúvidas, questões que vocês tenham. E agora passo a palavra, então, para o diretor financeiro, Igor Taparelli, para dar continuidade aqui à exposição. Muito obrigado. Volto daqui a pouco com vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Paranapanema. Aqui quem fala é Igor Taparelli, diretor financeiro da empresa. Eu vou dar sequência aqui à apresentação do Aguiar. Quem estiver com material em mãos, a gente segue agora no slide 4. O destaque aqui é a receita líquida do quarto trimestre e a receita líquida anual da empresa, onde no quarto trimestre de 2021, a empresa teve uma receita líquida de 1 bilhão e 39 milhões de reais, uma redução de 29% quando comparado ao quarto trimestre de 2020, basicamente em função da redução do volume de vendas no período. Essa redução claramente tem a ver com todo esse processo até que desencadeou com o fechamento do acordo com os credores, mas onde o crédito também foi um pouco mais restrito, então a produção também teve alguma limitação. Mas ainda assim, quando comparado em termos anuais, a empresa obteve um crescimento de 10% na receita líquida total, saindo de 4 bilhões 293 milhões do ano passado para 4 bilhões 715 milhões no ano de 2021. Então, a grande parte disso, como o Aguiar comentou, tem a ver com a apreciação do cobre no mercado internacional, mas o fato é que a empresa teve um crescimento de 10% na sua receita líquida anual. Seguindo para o slide 5, e também no ensejo da renegociação da dívida, ainda durante todo esse período, né, de 2021, o foco, claro, da empresa foi a geração de caixa, né? Então, aqui a gente consegue visualizar que houve a necessidade de uma alteração no mix de vendas, né, com claro crescimento, tanto no comparativo trimestre a trimestre, que está do lado esquerdo da apresentação, quanto no anual, né, um crescimento da venda de cobre primário na empresa. Por quê? Porque o cobre primário, como já falamos em outras apresentações,
é o produto que vendido tem o menor ciclo de conversão e gera caixa mais rápido. Então, como priorizamos uma maior geração de caixa ao longo de todo o ano, houve uma necessidade de aumentar o volume de cobre primário em detrimento de produtos de cobre. Tá? Isso, à medida que a empresa vier voltando, né, com o seu restabelecimento de crédito, isso deve se reequilibrando. Na sequência, no slide 6, como comentado agora há pouco na abertura da apresentação, a empresa segue firme na sua disciplina de redução tanto de custos, na sequência eu vou explicar também de despesas, e a gente vê que no quarto trimestre de 2021, o volume de custos fixos, o que inclui a ociosidade da empresa, foi de 128 milhões de reais, contra 139 milhões no mesmo período do ano anterior, uma redução de 8%, a despeito de uma pressão inflacionária muito forte que, né, todos sabem, a gente tem sofrido ao longo do ano todo passado e que continua ainda perdurando agora no início de 2022. Então, quando a gente olha ainda o ano todo, apesar de índices como o IPCA de 10% numa média anual, o nosso valor de custos fixos se manteve basicamente estável, uma variação mínima de 1% aí no período. Então, falamos de custos, então virando para o slide 7, seguindo no tema ainda, nas despesas, né? As despesas com vendas gerais e administrativas tiveram uma redução forte agora no quarto trimestre de 2021, comparado com o quarto trimestre de 2020, e também forte, se comparado ali em termos anuais, né, de 103 milhões em 2020 para 80 milhões em 2021. Aqui vale um comentário, né, que com o fechamento da renegociação da dívida, né, uma parte das despesas que tivemos, né, ou na verdade todas as despesas que tivemos com os assessores participantes do processo de renegociação foram reclassificados, conforme regra contábil, de despesas gerais administrativas para o passivo. Então, aqui dentro desta redução tem 11,8 milhões de reais que foram reclassificados. O restante realmente são economias e trabalho feito pela administração para controle e redução de custos. Seguindo no slide 8, tema EBITDA ajustado. No quarto trimestre de 2021, a empresa teve um EBITDA ajustado de 11 milhões de reais positivos, revertendo o valor de 51 milhões negativos no terceiro trimestre de 2021, o que significou um aumento de 61 milhões em relação ao terceiro tri. Que é importante comentar, né, entre outras posições, vocês têm esses detalhes aí nas nossas publicações, mas que a despeito de uma receita líquida menor no quarto trimestre de 2021, conseguimos um lucro bruto ajustado maior. Então, margens melhores durante todo o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2021, que ajudou muito nesse aumento do EBITDA ajustado do período. Dando continuidade à apresentação, agora no slide 9, e em linha com todo o nossas apresentações do ano todo e o foco que sempre tivemos na geração de caixa. No quarto trimestre de 2021, a empresa teve uma geração positiva de caixa de 15 milhões, foi a maior geração de caixa operacional do ano da companhia, e inclusive 10 milhões superior ao quarto trimestre de 2020 e também 6 milhões superior ao terceiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 10, e aqui claramente dá para ver uma mudança e um incremento no tema de utilização de matéria-prima reciclável. A empresa cresceu, né, do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021, de 4,4% em utilização de matéria-prima reciclável na sua produção para 31,6%. À medida, acho que durante o ano todo nós viemos divulgando essas informações, mostrando, claro, crescimento nessa posição e deixando aqui clara a posição da empresa, né, como parte da economia circular e dentro de todos os conceitos de sustentabilidade. E dando sequência, não menos importante, e logo depois da nossa renegociação da dívida, né, se a gente comparar o que foi 31 de 12 de 2020, o nosso índice de liquidez corrente,
que é pré-renegociação de dívida, né? Com o nosso novo índice de liquidez corrente após a renegociação da dívida, com grande parte da dívida, 89% da dívida sendo reclassificado para o longo prazo, o nosso índice de liquidez corrente passa a ser de 0,96, mostrando um claro equilíbrio entre ativo circulante e passivo circulante, de modo que a empresa demonstra a total capacidade de cumprimento das suas obrigações. É isso, vamos seguir agora, agradeço a presença de todos, vamos seguir agora para as perguntas e respostas. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta, ela vem da internet, de Antônio. Bom dia. Após a reestruturação financeira, gostaria de saber como a empresa vai alavancar operacionalmente com esse caixa de apenas 60 milhões. Quando a Smelter vai chegar à capacidade de pelo menos 80%? De onde vai sair esse dinheiro para a alavancagem? Bom, bom dia, Luiz Aguiar respondendo. Obrigado pela pergunta, Farina. Como todos podem perceber, o nível de risco da companhia, nós conseguimos reduzir drasticamente. Isso aí é comprovado, inclusive, no próprio parecer dos nossos auditores internos, da PwC, onde foi retirado por completo aí a ênfase que tínhamos aí durante todo esse período em que nós estávamos renegociando a dívida, do risco de continuidade operacional. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, mesmo sob condições bem adversas de renegociação de uma dívida grande por um longo prazo, por um longo período de tempo, nós estamos sendo capazes de conter os custos da companhia, não só conter, como reduzi-los num cenário bastante adverso, como já foi falado aqui em termos inflacionários. E com isso, a gente tem tido capacidade de apresentar EBITDA positivo. Além disso, nós temos, como eu falei, dentro da questão do pagamento da dívida, os ativos não operacionais com bastante liquidez, que é um mercado de imobiliário que continua bastante ativo, em que a gente tem realmente condições de fazer frente a esse pagamento, a esses compromissos que nós temos no futuro. Então, com tudo isso, eu queria só te responder que, como há uma mudança bastante relevante do perfil de risco, nós temos condições, sim, de acessar novos créditos, né? E isso, de certa forma, já vem acontecendo. Então, é fundamental, a sua pergunta é importante para dizer que isso já vem acontecendo. Você sabe que o crédito, quando ele cai, ele desce de elevador e não sobe na mesma velocidade, mas nós já estamos vendo um reflexo disso acontecendo, dessa subida de interesse, de aumento de crédito e capital de giro, né? Do ponto de vista de mercado, como você bem sabe, Farina, você acompanha muito bem de perto a gente, nós não temos problemas de mercado, né? A empresa ela tem essa capacidade de inserção tanto no mercado internacional como no mercado doméstico, de todos os seus produtos, seja dos produtos primários, né, que seja o anodo, o catodo, seja os produtos sendo manufaturados que nós produzimos, fios, vergalhões, conexões, tubos, laminados, etc. Então, a gente tem uma gama de produtos que, inclusive, dependendo da força de um mercado em relação ao outro, de demanda internacional maior, demanda doméstica maior, nós podemos rapidamente ter uma flexibilidade muito grande para atender. Nós também estamos fazendo um trabalho muito forte com relação a definir o nosso valor. A empresa tem uma marca relevante no mercado, a Eluma
Então, é uma marca muito importante, tem uma inserção, tem uma proposta de valor. Nós identificamos e reconhecemos, através dos nossos clientes, que nós temos um prêmio em relação a outras marcas e, obviamente, que nós estamos utilizando dessa força que a empresa tem historicamente de qualidade em determinados segmentos. Bom, com tudo isso, eu quero te dizer que, quando nós falamos também de ROE, de utilização de capacidade, a gente lembra do smelter imediatamente, né? Mas eu quero falar que os equipamentos aqui da Eluma, por exemplo, nós passamos durante todo esse período, em função desse novo modelo de negócio baseado em reciclagem e captação de recursos em reais para girar o negócio da Eluma, com praticamente 75% a 80% da capacidade instalada sendo utilizada. E isso é muito importante, porque para utilizar 100% da capacidade da Eluma, é mais ou menos que nem alinhar todos os astros, né? Você tem que ter a demanda certinho, sob medida, para todos os tipos de equipamento que nós temos aqui, né? Isso não acontece com muita facilidade. Então, eu diria que 75% da capacidade da Eluma utilizada é um nível quase que da totalidade dessa capacidade, tá? Então, a gente está muito acostumado só de falar do EE, que é importante, evidente, do smelter, e a gente vai justamente agora captar e elevar o capital de giro para atender, para elevar o uso dos equipamentos do smelter e da fundição e do refino, né? Lá em Dias d'Ávila, mas não podemos esquecer que durante esse período duro que nós tivemos de uma negociação bastante complexa, nós viemos utilizando aí a capacidade da Eluma na sua quase capacidade máxima, tendo em vista a demanda de mercado. Espero ter te respondido e agradeço a sua pergunta. Podemos aí passar para outro investidor aí que queira nos perguntar e questionar ou comentar alguma coisa. Obrigado. A nossa próxima pergunta também vem da internet, de Gustavo. Bom dia. A empresa pensa em fazer investimentos em produtos que gerem margens maiores e o TC/RC está mais alto nos últimos meses? Como isso impacta a lucratividade da empresa? A empresa pensa em acessar créditos por meio dos fornecedores? Gustavo, obrigado pela pergunta. Primeiro, falar sobre a agregação de valor do nossos produtos, tá? Como eu falei, nossos produtos eles carregam um prêmio de qualidade na Eluma e na Caraíba, são bem reconhecidos. Nós temos clientes muito especiais há muitos anos, clientes sofisticados, clientes que precisam de uma tecnologia realmente de condução elétrica importantíssimo para os seus produtos finais, clientes que estão inseridos no mercado internacional, competitivos. Então, a gente tem condição realmente de trabalhar firme nessa prestação de serviço, inclusive pós-venda, né, de atendimento a esses clientes, de modificação até de alguns produtos que eles tenham necessidade, fazer uma engenharia de produto junto com eles. A gente tem feito isso no decorrer do tempo e que isso acaba tendo condição de agregar mais valor ao nosso produto final, tá? Então, isso já é a realidade, a gente vem trabalhando muito fortemente nesse sentido para intensificar esse processo. Isso quer dizer maior valor agregado, maior prêmio, evidentemente maiores margens. Aqui na Eluma, onde nós estamos aqui, eu estou aqui em Uti, em Santo André, por isso que eu estou falando assim, isso sem dúvida nenhuma é uma visão correta, tá? A visão que da nossa realidade. Com relação ao TCRC, ele vem se comportando ainda de uma maneira... Já foi pior, né? Ano passado o spot estava muito baixo, melhorou o TCRC. O TCRC, para todos que entendam um pouquinho, é o que o minerador remunera o smelter, a fundição e o refino, né? Refinadora do concentrado do minério de ferro, para que a gente possa processar e ter uma receita com esse processamento. Mas eu diria para você, Gustavo, que o grande mercado, em função de nós termos o smelter e como coproduto, nós temos o ácido sulfúrico, que isso sim tem trazido retornos interessantes, especialmente para o smelter
da Caraíba, da Paranapanema. E eu te explico por quê. Muitos smelters no mundo, eles, como coproduto, têm o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é decorrência do processo da transformação do concentrado, que evita a geração de poluição através do processo químico que gera o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico ele é fornecido para diversos setores importantíssimos da nossa economia, entre os quais eu posso falar fertilizantes, né? Não preciso dizer da importância de fertilizantes hoje no Brasil, né? Mais ainda depois desse conflito que nós estamos enfrentando no mundo. Tratamento de água e esgoto também é fundamental, e até papel e celulose. E o mais importante, a nossa geografia de Dias d'Ávila, como nós estamos no polo petroquímico de Camaçari, os nossos clientes que demandam ácido sulfúrico, eles ficam até 70 quilômetros da nossa localização, coisa que muito poucos smelters do mundo possuem essa vantagem competitiva. Então, só para você ter uma ideia, a gente nem transporta o ácido sulfúrico, os nossos clientes vêm buscar na porta de casa, na porta da nossa fábrica, né? E o ácido sulfúrico está realmente num preço de 200, 230 dólares, esse preço de mercado internacional, Gustavo, isso é preço internacional. Hoje, a falta de ácido sulfúrico no mercado nacional é enorme, né? Tem gente que não tem uma estrutura de importação, que você precisa ter uma estrutura, é um transporte de um material extremamente perigoso, você tem que ter estrutura de armazenamento no porto, você tem que ter uma infraestrutura para importar a esse preço, caso nós não estejamos fornecendo na região lá do Nordeste, né, lá onde nós atuamos. Então, chega a se comprar sulfúrico no mercado doméstico na base de 500 dólares, 450 dólares, até mais do que isso. Tá? Então, às vezes a gente olha para a nossa produção e olha para o TCRC e esquece que tem um coproduto que tem um retorno desse, né? 250, 300 dólares por tonelada. Detalhe, quando nós compramos o concentrado, nós não pagamos o enxofre. E o ácido sulfúrico é gerado justamente por esse processo que eu falei, que gera o ácido sulfúrico, em função do enxofre. Como você não paga pelo enxofre, é isso que eu estou te falando de preço do ácido sulfúrico, entra na última linha da companhia. Então, quando a gente aumenta a nossa produção de cobre primário, de cátodo, de anodo, nós estamos também, para cada tonelada de concentrado, a gente tem 0,8, quase 1, né, de ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico entra na última linha na receita que a gente obtém. Então, essa é uma estratégia fundamental, que a gente tem um contato assim estreito com os nossos clientes que adquirem o ácido sulfúrico. A gente tem, novamente, uma presença muito forte. Eu conheço todos eles pelo nome e sobrenome dos seus presidentes, estamos em contato permanente com eles, e eles precisam muito da gente. Por quê? Porque, realmente, a opção de importar, a opção de comprar no mercado interno é muito desfavorável para eles, que estão em segmentos muito importantes da nossa economia. Eu acho que tem uma outra pergunta sua, Gustavo. Eu acho que eu acabei falando demais nessa aqui, acabei esquecendo da outra. Deixa eu ver aqui. Acessar o crédito dos fornecedores. O nosso negócio, Gustavo, de cadeia de fornecimento, nós temos contato com as minas diretamente, né, as minas especialmente no Chile, no Peru, no Panamá, no Canadá, especialmente elas. Nós fazemos negócio com eles há muitos anos, mas eles não têm departamento de crédito. As mineradoras, eles não financiam os seus smelters. Detalhe, nós temos também a mineração Caraíba, né? Importante parceira nossa, parceiríssima nossa, no estado da Bahia, da qual a gente adquire cerca de 20%, 23% do concentrado que nós precisamos. Tá? Normalmente, esse financiamento é feito por trade companies, né, internacionais, que obviamente estão lastreados, evidentemente, nos seus bancos das suas localidades. Esse é o trabalho forte que nós estamos fazendo agora, né? De aumentar novamente o capital de giro para que a gente possa aumentar o nosso volume de concentrado e aumentar, portanto, a utilização dos nossos equipamentos lá em Dias d'Ávila. Mas sim, nós temos acesso a esse crédito. Com a melhoria do risco que a gente está mencionando aqui, a tendência é realmente que a gente aumente novamente. Crédito desce de elevador e sobe pela escada.
a empresa está lean, a empresa está enxuta. Então, a nossa capacidade e a nossa energia de subir rápido essa escada é muito grande, mas é pela escada. Mas a gente está forte aqui, viu? O pessoal tem feito bastante exercício. Então, a ideia é realmente nós aumentarmos essa captação através dessa modelagem, que é a modelagem usual no modelo mineradora de cobre, smelter e trade companies. Obrigado pela sua pergunta. Pelas suas perguntas, né? Ela dizendo. A nossa próxima pergunta também vem pela internet, de José Antônio. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo êxito da longa renegociação com cerca de 10 instituições. Gostaria de saber qual a avaliação do valor atual acionário e se existe a possibilidade de eventual subscrição. Quem perguntou? José Antônio, obrigado aí. Não tem nenhum plano nesse momento de qualquer oferta. Eu acho que nós temos aqui que nos dedicar fortemente agora a elevar a nossa produção, a elevar o nosso capital de giro, melhorar nossas margens, mostrar um histórico que eu diria para você e para todos vocês, né, que isso tem mais força para se iniciar no segundo trimestre, que nós mostramos a nossa força de pagar essa dívida, começar a pagar essa dívida, não foi em dezembro, foi agora em março, né, e isso foi uma virada, a virada realmente é essa, né, foi dia 4 de março que nós fizemos isso. Então, a expectativa é, sim, que a gente, no segundo trimestre, a gente tenha uma evolução bem melhor do que a gente vinha tendo. A gente precisa mostrar esse histórico primeiro, para depois pensar em algo como você falou, tá bom? Muito obrigado pelo seu interesse e pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Gilberto. Quais ativos serão vendidos para cumprir o cronograma da renegociação da dívida? Gilberto, são ativos, o que eu posso te adiantar que são ativos não operacionais. Tá? Não posso te precisar de forma singular quais serão especificamente. O que eu posso te garantir é que eles estão já precificados, já estão marcados no mercado, vamos chamar assim, no dia 31 de dezembro. Tá? Isso foi um dos ajustes que foram feitos nesses números que vocês estão vendo, é fruto disso, tá? E é o montante realmente. Há uma liquidez em função disso que se fez essa marcação. Você sabe que as auditorias elas são muito, assim, elas prestam muita atenção nessa marcação mercado. Portanto, a marcação mercado levou em consideração realmente preços realistas de mercado. E nós já fizemos isso no dia 31 de dezembro. Então, são ativos que estão à venda, não operacionais, e que a gente tem uma viabilidade enorme de fazer isso acontecer nos próximos meses. Tá? Muito obrigado. Temos mais uma pergunta de Carlos. Como vocês estão vendo o mercado para 2022? Quais outras iniciativas a companhia pretende tomar em 2022 para reduzir ainda mais as despesas? Para reduzir o endividamento, estudam realizar a venda de alguma planta? Se sim, existem interessados? Bom, com relação aos custos, essa a disciplina de custos. A gente tem pessoas aqui na nossa equipe, especialmente o Igor, que tem uma força muito grande, entendeu? Uma competência muito grande de fazer esse trabalho e sem trazer dificuldades para a empresa do ponto de vista de manter a competência, a qualidade dos nossos quadros, a motivação da nossa turma. Isso vai continuar sendo feito, né? O mercado para 2022, nós temos vários mercados, então é difícil para a gente falar de um mercado só. Nós temos uma inserção na América do Sul, Américas, de uma maneira geral, nas nossas exportações de fios vergalhões e dos nossos semi-manufaturados aqui da Iluma.
e temos o mercado brasileiro, que nós temos uma presença marcante aqui. Então, e além disso, tem a opção também de fazer exportação de produto primário, geralmente a sua quase totalidade para a Ásia, não é? E que também está sempre aberta essa possibilidade. Então, como a gente tem essa diversidade de mercados, não nos tira o sono uma possível recessão em algum país, seja ele aqui no Brasil ou fora daqui, porque nós temos essas alternativas. Tá? Em termos de rentabilidade, é óbvio que quando nós temos a oportunidade de trazer o concentrado, produzir o ácido, produzir a lama nórdica, produzir o catodo, produzir a partir daí os semi-manufaturados da Iluma, a nossa margem, evidentemente, ela vem full, né? Ela vem por completo. Mas também o nosso ciclo de conversão de caixa ele aumenta. Então a gente já tem procurado fazer um equilíbrio dessas coisas, né? Girar mais rápido, né? e obter uma rentabilidade importante e, em alguns momentos, descer até o semi-manufaturado, onde a gente consegue obter todas as linhas de receita prêmio, o TCRC, o resultado do ácido, o resultado da lama nórdica, o resultado do prêmio da venda da Iluma, tudo isso vem junto nesse sentido. Então, respondendo, em termos de mercado, a gente não tem assim uma preocupação, não nos tira o sono. Como vocês sabem, o cobre é essencial, cada vez mais essencial. Já cansamos de falar isso, vocês leem isso toda hora, é um dos metais importantes para o processo de redução da pegada de CO2, descarbonização da sociedade, das economias, está absolutamente inserido nisso, não tem substituto, não é? É o melhor condutor elétrico que tem, tem as suas competências também do ponto de vista até de saúde, né? A gente, durante esse processo da Covid, nós ajudamos a montar uma série de UTIs aí, não só no Brasil, fabricando os nossos produtos para os hospitais. Então, assim, afora o ácido que eu já me referi aqui, não vou ficar repetitivo aí com vocês, que também tem um impacto social, econômico absurdo, né? Então, do ponto de vista de mercado, a gente vê com bons olhos, seja o que acontecer em um mercado ou outro, então, sem problema. Questão do custo, você falou, qual é outro ponto? Da planta. Não, a gente não vai vender planta nenhuma, não. As nossas plantas, a gente tem que melhorá-las, né? Nós tivemos aí um CAPEX ano passado, que foi em torno de 90 e poucos, quase 100 milhões de reais, vamos continuar investindo para melhorar a produtividade delas, tá? É isso que a gente vai fazer. Senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Temos mais uma pergunta via internet do Gustavo. Obrigado pela excelente explicação da primeira pergunta. O cenário futuro para a demanda mundial e os preços praticados de modo geral, então favoráveis, então esse ano de 2022 será muito mais positivo do que os anos anteriores? E a possibilidade de a empresa fazer investimentos em outras áreas? Gustavo, é importante essa sua pergunta também. Eu aproveito essa sua pergunta para esclarecer a todos, né, onde nós estamos posicionados na cadeia produtiva do cobre. Nós não somos mineradores, tá? Então, quando você vê a subida grande não tem subido muito, até tá estável o cobre, né? Mas quando você vê a subida de cobre, todo mundo associa a um potencial ganho nosso, tá? Não é bem assim. Nós compramos esse minério de cobre, o que a gente chama de concentrado de cobre, a gente processa ele.
O nosso ganho está, você falou anteriormente, acho que foi vocês, não lembro exatamente, mas TCRC, né, no ganho do ácido, o preço do ácido sulfúrico é um indicador importante de vocês acompanharem. Tá? O TCRC é importante. Nós temos também algo que é interno nosso, mas a gente acompanha, que é a perda metalúrgica, por exemplo, é uma receita importante para a gente. Eu explico, é fácil entender. O minerador, quando te vende o minério, na realidade, ele te paga, transfere para você uma renda para que você possa perder até um determinado percentual. Tá? Se você perde menos do que isso, porque o seu processo é mais eficiente, você ganha. Então, essa é uma outra receita interna nossa, não consegue acompanhar no mercado, você não consegue ter preço no mercado, mas que a gente administra, nosso diretor industrial, o Rafael Murro, na Bahia, eles todos os dias, junto com o nosso grupo lá, acompanha fielmente esse outro ganho. Além da receita prêmio, sobre o qual nós colocamos acima da LME, em cima do preço do cobre, para, obviamente, suprir os nossos custos, pagar os nossos custos fixos variáveis e ter a nossa margem. Tá? Então, qual é a visão? A visão é, em função da demanda que você tem necessária de cobre, e os serviços que a Paranapanema, tá, oferece para os seus clientes em função da capacidade, da sua competência técnica, né, a gente está trabalhando para valorizar cada vez mais isso. Tá certo? Outra coisa, a gente consegue repassar, porque é evidente, tem que repassar o preço de uma subida do preço do cobre, a gente repassa, evidentemente, o cliente sabe que está sendo repassado, o preço é transparente, é de mercado, então a gente consegue fazer essa transferência. Tá? Qual foi a sua última? Em que áreas a gente vai investir? Nós estamos investindo na nossa produtividade. Tá? Nós temos produtos variados, um mix interessante, cada vez mais utilizados, com a demanda crescente no mundo. Então, o que a gente tem que fazer é investir em capacitação das nossas pessoas, em produtividade, em melhoria do nosso parque fabril. É isso que a gente tem feito. Lembrando, senhores, que para fazer perguntas basta digitar *1. Temos mais uma pergunta da internet de Antônio. Você tem uma estimativa de qual a geração de caixa da Eluma? Farina, nós não damos essas projeções, tá? A gente gostaria muito de um determinado momento poder, em algum momento, ter um guidance para ajudar vocês. Nós estamos trabalhando para chegar lá, mas nesse momento a gente não pode e não devemos fazer uma projeção com relação a isso. O que eu posso te falar é o seguinte, que a gente vem operando aí a 75%, 80%, com uma qualidade de aluma muito boa e com nossos prêmios, que são os melhores prêmios que a gente tem na nossa cadeia de valor. Tá? É isso que eu posso te adiantar. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, agradecer a vocês novamente pelo interesse, pelas perguntas, pelos questionamentos. Eu também queria dizer para vocês que nós estamos planejando aqui, passada essa fase, esse ciclo de renegociação de dívida, nós estamos planejando também ter uma atividade de RI mais intensa, né, e a começar, nós vamos aí planejar um evento, um encontro com investidores, um PMA Day, provavelmente ainda para esse segundo trimestre desse ano, e evidentemente vamos convidar todos, e a ideia é nós fazemos inclusive aqui na fábrica de Utinga, e de forma que a gente possa mostrar para vocês também a nossa operação, vocês conhecerem um pouco a nossa fábrica e terem uma visão um pouco mais precisa do valor gerado pela companhia, as suas receitas, de onde vem, um pouco de mercado também. O nosso diretor comercial fazer uma palestra para vocês sobre o nosso posicionamento, a importância da Paranapanema, com suas marcas Elume e Caraíba no mercado nacional e internacional. Então, nós vamos nos ver com mais frequência, e esse é o nosso compromisso já com essa primeiro evento que devemos fazer no segundo trimestre desse ano, tá bom? Eu agradeço novamente e desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Até a próxima. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.